Bom dia, povo de Belo Horizonte. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre a ancestralidade deste local, conhecido como Curral del Rei. Este lugar era no passado destino daqueles que pesquisavam a jornada cultural dos chamados egípcios. É descrito nos arquivos egípcios uma ilha chamada Taquigarra ou ainda Ravilon, possuidora dos rios do Éden, entre os quais estão o rio São Francisco, citado na Bíblia como Pison. O rio Pison, São Francisco, desaguando no Paraopeba, tem uma ponte para aquele chamado território egípcio, que é dividido entre Fenícia e Egito. Também citado no livro dos Mormons como Zarahemla, ancestral do povo americano, no que diz respeito a Figo ou governador Valadares, o qual temos conexão pela via férrea. É de comum ancestralidade o território de Belo Horizonte e Sabará, registrado como Minas do Rei Salomão. Nós dispomos de um território o qual foi descrito em documentos antigos como território sagrado. Este local figura como terra prometida, porém a região de Belo Horizonte está mais conectada à figura do cosmos em sua órbita e mistérios cíclicos. O conhecimento astrológico, psicológico, arcos morais, como descritos no Salmo 51, são aquilo que chamamos detalhes ou desenhos específicos de mentes que trabalharam com a jornada humana. O chamado cajado ou nariz da figura de Minas é citado na Bíblia como o bordão de Arão, o qual ele deveria tocar com o seu cajado para conquistar a terra prometida. Figura de Curral del Rei, ancestral do povo português, tem importância no que diz respeito ao trabalho do conhecimento cósmico. A região
do chamado Marquês de Paranaguá é herança de um bandeirante português. A região da Prudente de Moraes e toda a sua complexidade natural figura como de importância relevante para conhecer a ancestralidade daqueles que planejaram a cidade, no caso em Ouro Preto. O Parque Municipal, na figura do Acaiaca, ou ainda Arcaial, guardião do chamado Éden, cujo por detalhe atrás a escola de medicina, o esquadro e o compasso, a medida perfeita, o quiosque ao centro do lago, que deságua através do córrego Acabamundo no rio Arrudas, muito ironicamente tratado, porém a família Arrudas figura como, de forma portuguesa, guardiã de detalhes arquitetônicos, como o chamado Porto, lá em Portugal. Há uma construção do chamado arquiteto Arrudas em Portugal, o mesmo cujo nome presenteia o riacho dessa cidade. Os Mistérios de Belo Horizonte, a Ponte de Assis Chateaubriand, a Escola Vila Lobos e o Val da Serralheria Souza Pinto figuram marcos importantes na narrativa cultural da cidade. Uma herança dos projetistas, os quais tinham uma mensagem em mente: a chamada Jornada das Consciências. O chamado Palácio das Artes, palcos das óperas e obras teatrais, como Sinfonia do Novo Mundo, Nabucco, entre outros, figura um marco cultural na história da cidade, com sua estação ferroviária ancestral e o Museu da Moda antigo, cassino, figura um destino turístico antigo para aqueles que habitavam ranchos e locais muitas vezes tradicionais paradisíacos na tradicional Minas Gerais. A narrativa na Rua Timbiras do chamado encontro com Afonso Pena. Esse encontro se dá na Igreja de Lourdes, conectada com a matriz de Cavabiel, na França,
a qual narra a jornada de uma consciência imaculada que aparece a uma virgem, a designando como missionária na ambição de criar uma fonte sagrada, uma fonte para acessar a beleza da terra, tanto no quesito filosófico e artístico, a tradição da matriz de Lourdes. Os mineiros cavam na mina do tecido sagrado da terra, a fim de encontrar a veste sagrada que os ornará no paraíso. Esse conto, junto com o da passagem pela porta, no caso da noiva, narrado em Apocalipse, figuram os trabalhos e os dias, como Ovídio, o trabalho das consciências na matéria da beleza e do caráter ético, a fim de conquistar o paraíso, o novo mundo,